O som do Starlight Gala era uma sinfonia de poder. O tilintar das taças de champanhe, o murmúrio de negócios bilionários e o clique frenético das câmeras celebrando os talentos da tecnologia. Richard Sterling. Ele estava no centro de tudo, com o braço em volta possessivamente, em torno de uma estrela com um vestido da cor do fogo líquido. Este foi o seu triunfo. Mas, então a sinfonia atingiu uma nota dissonante. Suspiros silenciaram a multidão enquanto ela se separava, como o mar vermelho. E lá estava ela, sua esposa Catarina, grávida de 7 meses, e brilhando com uma fúria fria e bela. E em seu braço, Dominic Knight, aquele homem cujo poder eclipsou 10 vezes o de Richard. Isso não foi um confronto. Isso foi declaração de guerra. O silêncio na cobertura da Quinta Avenida era uma entidade física. Era um silêncio pesado e sufocante. Cobertor tecido com fios de ressentimentos não ditos e mármore polido. Catherine Sterling percorreu os cômodos cavernosos, com a mão apoiada protetoramente na curva suave de seu estômago onde seu filho, seu primeiro filho, estava crescendo. Cada passo ecoava em o piso branco brilhante, um metrônomo solitário, contando segundos de sua prisão dourada. Esta casa, outrora um símbolo de seus sonhos compartilhados, tornou-se um moral para casamento moribundo. Richard, seu marido, era um fantasma em sua vida, muito antes. Ele começou a dormir na cama de outra mulher. Ele era uma criatura ambiciosa, alimentado por elogios à cafeína e pela busca incessante por mais inovações excepcionais. Seu império tecnológico foi construído com base na carreira inicial de Catherine em codificação e análise de mercado. Era sua verdadeira esposa. Catarina e seu filho ainda não nascido eram meramente decorativos. Acessórios, prova de uma vida bem vivida para as capas da Forbes e da Fortune. A distância começou como uma rachadura e agora se tornou um abismo. Começou com noites no escritório, o que ela entendia. Depois vieram as viagens de negócios. Nos fins de semana, o cheiro de um perfume estranho e enjoativamente doce em seus ternos. E a maneira assustadora como ele começou a olhar através dela, seus olhos tão vazios e reflexivos quanto a tela preta de seu telefone. Esta noite foi o auge de sua carreira, o Starlight Gala anual, um evento de caridade que na realidade foi uma coroação. Foi uma celebração de o mais recente triunfo da Sterling Innovation, uma integração revolucionária de inteligência artificial que prometeu dobrar o valor da empresa. Era para ser a noite deles. Ele se aproximou dela naquela manhã, não com o calor de um marido, mas com o ar frio e distante de um homem público. Gerente de relações lidando com um problema delicado. Ele ficou no chão para janelas do teto, uma silhueta contra o horizonte de Nova York, todos os ângulos agudos. E alfaiataria cara. Catherine, ele começou o nome soando estrangeiro em seu língua. Sobre a gala desta noite, ela se virou do pequeno berçário inacabado, um minúsculo par de botinhas de tricô. Na mão dela. Sim, eu estava decidindo entre o Galiano azul marinho ou o Valentino prata. A prata tem um pouco mais de espaço. Ela deu um pequeno sorriso esperançoso. Richard não o devolveu. Ele ajustou suas abotoaduras de platina, um tique nervoso que ele tinha desenvolvido. Acho que você não deveria vir. As botas pesavam em sua mão. O quê? Richard? É o Gala Starlight. Estamos planejando isso há meses. É a nossa celebração. É a minha celebração. Ele corrigiu as palavras nítidas e precisas. E você não está com sua melhor aparência. É uma longa noite. Todas as câmeras em pé. Não seria bom para você ou o bebê? Ele transformou a gravidez dela em uma arma, usando exatamente o que deveria ter. Uniu-os mais como uma ferramenta de exclusão. Sinto-me perfeitamente bem, disse ela, seu voz levemente trêmula. Meu médico diz que estou com ótima saúde. Quero estar lá para apoiá-lo. Seu apoio é bem-vindo, disse ele, com desdém. Mas minha decisão é final. A imprensa vai ser como tubarões. Eu preciso estar focado no meu jogo. Não posso me preocupar com você desmaiando ou precisando sentar a cada 5 minutos. Vai parecer fraco. Parecerá fraco. A palavra atingiu com a força de um golpe físico. Ele não estava preocupado com sua saúde.
Ele estava preocupado com sua imagem. Uma esposa grávida não era o acessório elegante e dinâmico que ele queria em seu braço esta noite. Ela era uma inconveniente, uma responsabilidade. Então, você vai sozinho? Ela perguntou. A voz quase um sussurro. Não estarei sozinho. Minha equipe estará lá. O conselho estará lá, disse ele, caminhando em direção à porta, já mentalmente desligado da conversa. Apenas descanse. Peça o que quiser. Comemoraremos como deve ser quando eu chegar em casa. Era mentira, e ambos sabiam disso. Ele não voltaria para casa, não. Até altas horas da madrugada, com cheiro de champanhe e aquele mesmo perfume doce e enjoativo. A porta se fechou atrás dele e o silêncio se abateu sobre ele. De volta, mais alto e mais profundo do que antes. Catherine ficou congelada no berçário por um longo tempo. O horizonte borrando. Através das lágrimas que finalmente caíram. Ela olhou ao redor para o mundo que ela tinha. Ajudou a construir. O capital inicial para Sterling Innovations veio de sua herança. Os algoritmos fundamentais. Tinha sido baseado em sua tese de pós-graduação. Ela tinha sido sua parceira em todos os sentidos da palavra, seu confidente, seu estrategista, seu líder de torcida. E agora, no auge do sucesso compartilhado, ela foi descartada, rebaixada. De parceira-problema, ela voltou para o quarto principal, um espaço minimalista e frio. Design que Richard havia encomendado. Parecia uma suíte de hotel de luxo. Impessoal e transitório. Em seu criado, ao lado de seu diamante incrustado. Relógio estava em uma pequena caixa de veludo da Cartier. Não era para ela. Seu aniversário. Faleceu há 2 meses, sem cerimônia, marcado por uma entrega de flores e uma mensagem de texto. Mensagem. Seu coração batia forte contra suas costelas como um pássaro frenético preso em uma gaiola de osso. Com dedos trêmulos, ela abriu a caixa. Lá dentro, aninhado em uma cama de cetim branco, era um delicado colar de diamantes. Era o Trinity Design. 3 faixas de ouro entrelaçadas. Era de uma beleza de tirar o fôlego, e pendurado. Do fecho havia uma pequena etiqueta quase microscópica. Era um recibo de presente. Guardado descuidadamente. O nome no recibo não era Catherine Sterling. Era Crystal Vance. A respiração de Catherine ficou presa. Crystal Vance, a modelo de 24 anos que se tornou influenciador cujo rosto estava estampado em todos os ônibus e outdoors da cidade. Atual garota do ITG, conhecida por sua presença escandalosa nas redes sociais e uma série de casos amorosos de curta duração e de alto nível com homens ricos. O perfume nos ternos de Richard de repente ganhou um nome. As madrugadas tinham um rosto. A crueldade tinha uma razão. Uma onda de náusea inteiramente. Sem relação com a gravidez a atingiu. Ela cambaleou para trás, afundando no chão. Beira de sua cama perfeitamente arrumada. A traição foi tão flagrante, tão completamente desrespeitoso, era quase absurdo. Ele não estava apenas traindo ela. Ele estava preparando-se para exibir sua infidelidade na maior noite de sua carreira, enquanto sua esposa grávida estava trancada na cobertura como uma louca no sótão. Ele achava que ela era fraca, uma criatura frágil e hormonal que precisava ser controlada e escondida. Ele pensou que ela iria. Sente-se aqui, chore em meio litro de sorvete e espere que ele volte com seu. Desculpas esfarrapadas. Uma nova sensação, fria e dura como aço, começou a se formar na boca do estômago, deslocando a dor. Era raiva, uma raiva pura e esclarecedora que queimou as lágrimas e o choque. Ele a subestimou. Ele havia se esquecido de quem ela era antes de se tornar a senhora Sterling. Ele havia se esquecido do sangue Davenport que corria em suas veias. Uma linhagem de estrategistas silenciosos e determinados que nunca desistiu de uma luta. Ela não ficaria escondida. Ela não seria demitida. Ela não seria uma nota de rodapé na história de sucesso do próprio marido. Ele queria uma noite livre dos inconvenientes de sua esposa grávida. Ele queria brilhar no centro das atenções com seu novo acessório polido. Catherine se levantou, seus movimentos agora firme e determinada.
Ela caminhou até o camarim, com a caixa da Cartier na mão. Um plano começou a se cristalizar. Em sua mente, audacioso e assustador, mas totalmente necessário. Richard queria um show. Ela daria um a ele. Ela daria a todos eles um show que eles nunca dariam. Esquecer. Ela pegou o telefone, o polegar pairando sobre um nome em seus contatos que ela não ligava há mais de 3 anos. Um nome que representava uma vida diferente. Um caminho diferente que ela poderia ter tomado. Um nome que inspirasse mais respeito, mais poder e mais medo em seu mundo do que Richard Sterling jamais poderia esperar alcançar. Ela apertou o botão de chamada. Dominique, ela disse, com a voz clara e forte, sem nenhum traço de lágrimas. Sou Catherine Sterling. Preciso da sua ajuda e acredito que tenho uma proposta que será de grande interesse para você. As provas vinham se acumulando há meses, um veneno que se infiltrava lentamente nos alicerces do casamento deles. Começou com os pequenos sinais, quase insignificantes, que um coração confiante poderia ignorar. O segundo telefone, aquele. Ele chamou sua linha internacional, que ele guardava com a ferocidade de um dragão, protegendo sua horda. As conversas abafadas que terminavam abruptamente no momento em que ela entrava em uma sala, a maneira como ele começou a criticá-la, minando sua confiança com crueldade casual. O seu gosto pela arte era provinciano, a sua escolha de amigos, pouco ambiciosa. Corpo de gravidez matronal. Cada comentário era um pequeno corte de papel, insignificante em a sua própria, mas coletivamente eles a deixaram sangrando. A descoberta da caixa de Cartier foi apenas a condenação final. Confirmação. Segurando o recibo com o nome de Crystal Vance, impresso em papel limpo. Roteiro corporativo. Era como segurar uma certidão de óbito de seu casamento. Todos os medos abstratos e ansiedades sussurradas se fundiram neste. Uma evidência tangível e esmagadora da alma. Depois de sua ligação para Dominique Knight, Catherine se moveu com uma clareza arrepiante e recém-descoberta. A dor ainda estava ali, uma pedra fria e pesada em seu peito, mas agora estava envolta em uma concha de resolução pura e inalterada. Ela colocou a caixa Cartier em sua penteadeira, santuário à traição de seu marido. Durante a hora seguinte, ela se tornou uma detetive em as ruínas de sua própria vida. Ela sempre respeitou a privacidade de Richard, uma cortesia que ele claramente não estendeu a ela. Essa fronteira agora estava obliterada. Ela foi para o escritório dele, um escritório elegante. Câmara de vidro e cromo com vista para o Central Park. Seu laptop pessoal estava aberto sobre a mesa. No passado, ela nunca teria sonhado em tocá-lo. Agora, ela sentou-se sem hesitar. Era protegido por senha. Claro, ela tentou. Aniversário deles. Acesso negado. Ela tentou o aniversário da mãe dele. Acesso negado. Então um sorriso amargo tocou seus lábios. Ela digitou a data de lançamento de o projeto de inteligência artificial que estava sendo celebrado esta noite. Bem-vindo, Richard Sterling. Era incrivelmente fácil. Sua vida digital era um roteiro de seu engano. Havia uma pasta de e-mail dedicada habilmente rotulada como Projeto Starburst, um nome tão genérico, ela nunca pensou em questioná-lo. Lá dentro não havia cronogramas de projetos ou memorandos corporativos, mas uma torrente de mensagens entre ele e Crystal. Não posso. Espero ter você em meus braços esta noite. O mundo inteiro vai te ver, ele havia escrito esta manhã. Todos ficarão tão ciumento. Crystal respondeu, sua mensagem pontuada com uma série de emojis de garrafas de champanhe, especialmente o esposa desleixada que você mantém escondida. Ela ainda está trancada na torre? Catherine sentiu a bile subir pela garganta. Desleixada e escondida. Eles estavam zombando. Ela, rindo dela de seu playground digital. Ela rolou mais, seus olhos, examinando as confirmações de voo para os recibos de Saint-Hubert de restaurantes com estrelas Michelin onde ela implorou para ir e o mais condenável é uma série de e-mails com um joalheiro de luxo. Eles estavam discutindo desenhos para um anel de noivado. Ele estava planejando deixá-la. Depois do bebê nasceu, depois que o burburinho da mídia sobre seu último lançamento diminuiu, ele iria
descartá-la e seu filho recém-nascido para começar uma vida nova e mais brilhante, com seu modelo. O plano não era apenas trapacear, era substituir. Ela cavou mais fundo, seu mente, outrora celebrada, pela sua capacidade de encontrar padrões em conjuntos de dados complexos. Agora vasculhando os destroços de sua vida pessoal. Ela encontrou extratos financeiros, uma nova pasta em um computador compartilhado. Dirigir, esta senha protegida com uma força que Richard normalmente reservava para segredos corporativos. Mas Richard era arrogante, e sua arrogância o tornava previsível. A senha era Crystal. Rainha 2025. Lá dentro estava a traição final. Ele tinha desviando fundos de uma conta conjunta, aquela financiada por sua herança, para um novo fundo privado. A beneficiária, Crystal Vance. Ele estava usando o dinheiro da família de Catherine para construir um futuro para sua substituta. Ele não estava apenas partindo seu coração. Ele estava roubando-a às cegas. A pura audácia de tudo isso era de tirar o fôlego. Ele havia tecido uma teia de mentiras tão espessa e tão abrangente que ele se considerava intocável. Ele acreditava que ela estava muito preocupada com a gravidez, muito frágil emocionalmente. Estúpida demais para descobrir a verdade. Ela baixou tudo metodicamente. A resposta foi de uma preocupação profissional educada. Mas, ao expor a situação, não como uma esposa desprezada, mas como um ativo estratégico, o tom da conversa mudou. Ele está usando minha herança para financiar sua amante e escondendo bens. Ela expressou sua voz sem autopiedade. Mas o mais importante é a nova integração de inteligência artificial de Richard, aquela que ele está comemorando. Esta noite, tem uma falha crítica, uma vulnerabilidade de backdoor sobre a qual o avisei no fase inicial do projeto. Ele me ignorou. Disse que era um risco aceitável adiar o lançamento. Houve uma pausa. Do outro lado da linha. Ela quase conseguia ouvir as engrenagens girando no cérebro formidável de Dominique. Continue, ele disse, sua voz agora afiada de interesse. Ele alavancou demais a empresa para financiar este lançamento. Ela continuou, andando de um lado para o outro. Comprimento da vasta sala de estar. Ele está contando com uma implementação impecável para garantir a próxima rodada de financiamento. Se a notícia desta vulnerabilidade fosse divulgada, especialmente de uma fonte confiável, suas ações despencariam antes mesmo dos mercados abrirem amanhã. Ele estaria arruinado. E você é essa fonte confiável, Dominique completou por ela. Você tem os documentos de design originais que você criou. Eu tenho, ela confirmou. Eu quero estar lá esta noite, Dominique. Não serei a mulher que ele esconde. Mas se eu for sozinho, sou uma figura trágica, uma vítima. A mídia terá pena de mim. Se eu for para você, eu sou uma ameaça. Sou uma rainha chegando para recuperar seu reino. O silêncio se estendeu por mais um momento. Então, uma risada baixa ecoou pelo telefone. Era um som de pura apreciação predatória. Ele chamou sua gravidez de um risco que o faria parecer fraco. Dominique refletiu. Lembrando-se do que ela lhe dissera. Acho, Catherine, que você está prestes a se tornar o maior problema dele. Meu carro estará aí para você pontualmente às 8 horas. Vista algo magnífico. A ligação terminou. Catherine guardou o pendrive criptografado na bolsa. A revelação da traição estava completa. Agora vinha o acerto de contas. O negro, Bentley, elegante e silencioso como uma pantera, parou no meio-fio precisamente às 8. Morse PM era um emissário de um mundo de poder real, um forte contraste com o chamativo Lamborghini pintado sob medida de Richard, um veículo projetado para gritar por atenção. Dominique Knight. O carro sussurrou. Catherine passará as horas anteriores em um turbilhão de atividades concentradas. As lágrimas já tinham parado. O choque se transformou em uma resolução afiada como um diamante. Ela ligou para sua advogada pessoal, uma mulher mais velha e astuta, chamada Sra. Albright, e fez com que ela elaborasse um pedido de divórcio imediato e congelamento de bens. Petições prontas para serem protocoladas no momento em que os mercados abrissem pela manhã. Todos os documentos que ela havia baixado.
O computador de Richard estava agora em segurança na posse do advogado dela. Então ela voltou sua atenção para sua própria transformação. Ela havia dispensado o estilista que Richard contratou, uma mulher que sempre a vestia com roupas em tons pastéis suaves que a faziam desaparecer na fundo. Em vez disso, ela foi para o fundo de seu armário cavernoso para seção que estava intocada há anos. Lá ela encontrou o que procurava. Pois, um vestido que ela havia comprado para uma gala que ela deveria comparecer com Dominique Knight, 3 anos atrás, antes de cancelar seu primeiro encontro com Richard. Era uma criação de seda verde esmeralda profunda, uma cor que simbolizava o renascimento e riqueza. Era usado com um decote que era elegante, mas sem remorso. E foi magistralmente adaptado para cobrir sua barriga de 7 meses, sem esconder, mas celebrando, enquadrando como uma fonte de poder e vida. Foi o vestido de uma rainha, não de uma vítima. Ela combinou com as esmeraldas Davenport, herança de família que sua mãe lhe dera, joias que continham mais história e dignidade silenciosa do que qualquer outra coisa. Richard já havia comprado. Quando ela desceu no elevador privativo para o saguão do prédio, o motorista, um homem estoico, homem em um terno perfeitamente ajustado, abriu a porta para ela sem dizer uma palavra. Seu expressão ilegível, mas respeitosa. O interior do Bentley era um casulo de couro macio e nogueira polida. A viagem até o Metropolitan Museum of Art, onde a gala estava sendo realizada, foi curto. Dominique estava esperando por ela, não dentro do carro, mas na calçada, parado do lado de fora do cordão de isolamento da imprensa e dos curiosos. A visão dele causou comoção. Dominique Knight raramente compareceu a esses eventos. Sua presença por si só já era notícia. Ele estava exatamente como ela se lembrava, alta e impecavelmente vestida com um smoking preto clássico que fazia com que ele parecesse menos um homem de negócios e mais um estadista. Seu cabelo escuro era adornado com prata distinta nas têmporas, e seus olhos, de um tom penetrante de cinza, não deixavam passar nada. Eles seguravam um brilho de inteligência centeio e algo mais, uma calma e inabalável intensidade. Ele se virou quando ela saiu do carro, e seus olhos a percorreram. Não havia piedade em seu olhar, apenas um profundo, profundo respeito que ela percebeu. Ela estava morrendo de fome. Catherine, disse ele, sua voz, um barítono baixo que cortara o barulho da cidade. Você está magnífica. A cor do dinheiro, pensei, ela respondeu, um pequeno sorriso de centeio tocando seus lábios pela primeira vez naquele dia. Ele ofereceu-lhe o braço e a vingança. Seu próprio sorriso era fino, mas genuíno. Como? Ela pegou o braço dele, sentiu uma corrente de força sólida e inabalável. Não era o poder performático volátil que Richard projetou. Era a certeza silenciosa e fundamental de um homem que havia construído um império e não tinha nada a provar. Em vez de ir direto para o tapete vermelho, ele a guiou para um lugar tranquilo. A fonte, protegida da maioria da imprensa. Os flashes das câmeras. Era um pano de fundo estroboscópico frenético para a conversa deles. Você está pronto para isso? Ele perguntou, seu olhos cinzentos procurando os dela. Depois que subimos aqueles degraus, não há como voltar atrás. A história será escrita por eles. Ele gesticulou em direção à multidão da mídia. E nós? Só posso guiar a narrativa, não controlá-la. Estou mais do que pronta, disse Catherine. Sua voz firme. Ele tornou isso público, não eu. Ele escolheu este local para humilhar. Eu. Ele é quem terá que viver com as consequências da sua própria arrogância. Ótimo! Dominique acenou com um brilho de aprovação nos olhos. Minha equipe está em lugar. Tenho 2 dos colunistas de negócios mais influentes do Wall Street Journal e do Financial Times. Horários na minha mesa. Quando você der o sinal, vou me certificar de que eles estejam ouvindo. O sinal? Ela perguntou. Sim. Richard, sem dúvida, causará uma cena. Ele é um narcisista, e narcisistas não suporta que roubem. O conselho de administração da Sterling Innovations irá adquirir uma participação controladora na empresa, citando sérias preocupações sobre a estabilidade da liderança e a integridade do produto. Apresentaremos a eles as evidências de seus crimes financeiros e a falha de segurança.
O conselho será forçado para escolher proteger seu CEO ou proteger seu investimento. Garanto-lhe que eles escolherão o seu investimento. Catherine prendeu a respiração. Sua garganta. Isso era mais do que ela jamais poderia ter orquestrado sozinha. Ele não estava apenas ajudando-a. Ele estava montando uma aquisição corporativa em grande escala usando a inteligência como a ponta da lança. Por que você está fazendo tudo isso, Dominique? Ela perguntou, precisando mesmo saber. Isso também é um risco enorme para você. Ele desviou o olhar por um momento, com o olhar fixo na magnífica fachada iluminada do museu. Há 3 anos, eu lhe disse que seu talento estava sendo desperdiçado. Eu lhe ofereci uma chance de construir algo real. Você o escolheu. Eu respeitei sua escolha, mas nunca respeitava o homem. Eu desprezo valentões, Catherine, e tenho uma longa amizade política contra permitir que tolos arrogantes controlem uma tecnologia que tem o potencial de mudar o mundo. Ele é responsabilidade para toda a indústria. Removê-lo não é bom apenas para você. É bom para os negócios. Ele então se virou para ela, sua expressão suavizando quase imperceptivelmente. E além disso, acrescentou, com a voz mais baixa agora. Eu também sou um homem que acredita que lealdade e brilhantismo devem ser recompensados. Você possui ambos. Considere esta uma oferta de emprego há muito esperada. Quando isso acabou, estou criando uma nova divisão de P&D focada em inteligência artificial ética e quero que você executá-lo. Lágrimas brotaram no fundo dos olhos de Catherine, mas desta vez elas não eram lágrimas de tristeza ou traição. Eram lágrimas de uma dor avassaladora, gratidão e uma forte e crescente sensação de esperança. Ele não a estava salvando. Ele estava fortalecendo-a. Ele estava lhe dando as ferramentas para se salvar. Ela respirou fundo, endireitou os ombros e encontrou o olhar dele. A aliança estava forjada. Não nasceu de pena ou romance, mas de algo muito mais forte, respeito mútuo e partilhado. Interesse estratégico. Foi uma aliança forjada no aço frio e duro do mundo corporativo. Eu aceito, ela disse simplesmente. Dominique Knight sorriu um verdadeiro sorriso confiante que alcançou seus olhos. Eu pensei que você poderia. Agora, ele disse, colocando seu braço mais firmemente no dele, vamos fazer uma entrada? Juntos, eles se afastaram da fonte e começaram sua caminhada lenta e deliberada em direção ao grande escada e o mar de luzes piscantes, pronto para entrar no coração de a tempestade. O grande salão do museu havia sido transformado em um lugar celestial. País das maravilhas. Milhares de pequenas luzes cintilantes foram penduradas no impossivelmente teto alto, imitando um céu noturno estrelado. Arranjos imponentes de orquídeas brancas e delfínios erguiam-se como sentinelas espectrais entre mesas cobertas em linho prateado. O ar estava carregado com o aroma de perfume caro, e o zumbido baixo e constante de 100 conversas, o som de poder e dinheiro conversando. Richard Sterling estava presidindo a cerimônia perto da magnífica fonte de champanhe de vários níveis. Ele estava em seu elemento, um pavão exibindo toda a sua plumagem. Vestido com um smoking tom Ford com jaqueta de veludo, da cor da meia-noite, ele irradiava uma aura quase ofuscante de autossatisfação. Em seu braço, Crystal Vance era uma visão em vermelho bombeiro. O vestido justo sem costas agarrava-se ao seu corpo cirurgicamente aperfeiçoado. Figura, e o colar da Trindade, o colar de Catherine, brilhava em sua garganta, um farol de sua união. Traição. Eles eram o centro indiscutível das atenções. A ascensão de Richard. O riso ecoou pelo corredor enquanto ele aceitava os parabéns de investidores e concorrentes nervosos. Crystal, por sua vez, desempenhou seu papel com perfeição. Ela olhou para ele com adoração nos olhos e riu um pouco demais. Alto com suas piadas e posou para os fotógrafos itinerantes com uma pose praticada. Beicinho predatório. Ela não era uma convidada. Ela era uma declaração, uma pessoa viva e respirando. Troféu que gritava a vileza e o sucesso de Ricardo. Os sussurros o seguiram. Em todos os lugares. É Crystal Vance. Pensei que ela estivesse em Ibiza.
Uma mulher com uma doença grave. Lifting facial murmurou para seu companheiro atrás de um leque de penas. Sterling realmente fez isso. Ele trouxe a senhora da festa. Um executivo bancário corpulento sussurrou para seu colega. A esposa dele vai dar à luz a qualquer momento, não é? O cara tem culhões de latão. Ou um cérebro de rocha sólida. O colega retrucou, balançando a cabeça. Isto é, suicídio profissional. O que ele está pensando? Mas Richard não ouviu nada disso, ou se ele fez isso, ele interpretou o choque como admiração. Ele estava exultante com seu próprio sucesso, protegido por uma fortaleza de ego. Ele acreditava que estava reescrevendo as regras, que seu gênio na sala de reuniões o isentava das decências comuns da vida. Ele brindou com sua taça de champanhe contra os cristais. Para nós, disse ele. Sua voz baixa e íntima, autossuficiente apenas para ela ouvir, o novo poder. Casal. E para deixar o passado no passado, ela ronronou os olhos, passando rapidamente ao redor da sala, catalogando os vestidos de grife e joias de valor inestimável, já vendo-os como seus. Ela sentiu uma emoção de vitória. Ela havia vencido. Ela tinha. Suplantou a esposa quieta e intelectual. Ela era quem estava ali no holofotes ao lado do homem do momento. O anúncio de seu discurso principal era iminente. O CEO do museu. O conselho de curadores já estava caminhando em direção ao palco, preparando-se para apresentá-lo. Este foi o crescendo da voz de Richard. Noite, o momento em que ele consolidaria seu legado como um visionário, um titã, um rei. E então aconteceu. Uma mudança sutil na energia da sala, uma mudança no pressão atmosférica. Começou perto da grande entrada. Algumas cabeças se viraram. Depois mais alguns. O zumbido baixo da conversa vacilou. Um único som audível. Um suspiro cortou o ar. Os sussurros que vinham seguindo Richard e Crystal mudaram de direção de repente, coalescendo em uma onda de murmúrios chocados que rolaram pela grande salão. A multidão começou a se separar, não com a deferência relutante dada a um celebridade, mas com o espanto atordoado e quase reverente normalmente reservado para realeza. Richard sentiu a mudança imediatamente. O holofote invisível que estava. O calor que aquecia seu rosto desapareceu de repente, atraído por uma força magnética mais poderosa. Ele franziu a testa em aborrecimento. Quem ousaria ofuscá-lo em sua noite? O que ele viu fez o champanhe em seu estômago congelar. Ali, emoldurada pelo magnífico arco, estava Catarina. Ela não era a mulher que ele havia deixado naquela manhã. A pálida esposa manchada de lágrimas, vestida com um robe de cachemir. Esta era uma criatura completamente diferente. O verde esmeralda de seu vestido era tão vibrante que parecia atrair toda a luz na sala em direção a ela. As esmeraldas Davenport em seu pescoço e orelhas brilhavam com fogo frio e aristocrático. A gravidez dela, que ele considerou uma falha, foi apresentada como uma majestosa peça central, um símbolo de poder e continuidade inegáveis. Seu cabelo estava penteado com um brilho elegante e sua maquiagem estava impecável, destacando o estilo desafiador. Força nos olhos e a gravidez dela, que ele considerou uma falha, foi apresentada como uma majestosa peça central, um símbolo de poder e continuidade inegáveis. Seu cabelo estava penteado com um brilho elegante e sua maquiagem estava impecável, destacando o estilo desafiador. Força nos olhos e a firmeza no maxilar. Ela era de tirar o fôlego. Ela era assustadora e não estava sozinha. Em seu braço estava Dominic Knight. A aparição de Catherine foi um choque, a de Dominic foi um cataclismo. A sala caiu num silêncio atordoado, quase completo. Fotógrafos que tinham Richard e Crystal estavam se aglomerando momentos antes de praticamente se atropelarem enquanto eles recuavam. Lentes girando para capturar esse novo desenvolvimento eletrizante e impossível. Os flashes explodiram em uma saraivada frenética e ofuscante. Dominic Knight, o bilionário recluso, o imperador indiscutível do mundo da tecnologia em uma gala, celebrando seu principal rival. E com a esposa grávida de seu rival em seu braço. Era um cenário tão escandaloso, tão prenhe de significado que ninguém poderia processá-lo.
Os sussurros irromperam em um novo tom, não mais silencioso, mas urgente e frenético. Meu Deus, é o Dominic Knight com a Catherine Sterling. O que está acontecendo? Você viu a cara do Richard? Ele parece ter visto um fantasma. Isso é melhor que a ópera. A Crystal. A mão perfeitamente cuidada apertou o braço de Richard. Richard, o que ela é fazendo aqui? E por que ela está com ele? Ela sibilou sua voz em um sussurro venenoso. A adoração em seus olhos foi substituída por um pânico cru e nu. Sua vitória. De repente se sentiu vazia, prematura. Ela era um fogo de artifício barato ao lado de um supernova. Richard não conseguia responder. Ele não conseguia se mover. Sua mente estava lutando para computar a cena diante dele. Catherine, que deveria estar em casa chorando aqui, parecendo uma guerreira. Rainha. E Dominic Knight, seu inimigo, parecendo tão presunçoso e imóvel quanto um montanha. Não fazia sentido. O roteiro cuidadosamente construído para sua noite perfeita tinha acabado de ser definido. Fogo. Ele observou paralisado enquanto Catherine e Dominic começaram a se mover pelo sala. Eles não se apressaram. Eles deslizaram. Dominic acenou brevemente para alguns atordoados conhecidos, mas sua atenção estava inteiramente em Catherine, guiando-a com uma mão gentil, mas firme, na parte inferior de suas costas. Eles eram um retrato de união e força. Todos os olhos na sala. Seguiu-os, uma audiência silenciosa e cativada, para um drama que se desenrolava em tempo real. Eles não estavam indo para um canto isolado. Eles estavam indo diretamente para o palco principal para o mesa de honra, bem na frente da mesa de Richard. A galeria de sussurros havia chegado ao seu clímax, e todo o mundo brilhante e poderoso da sociedade de Nova York prendeu a respiração, esperando o colisão inevitável. A viagem através do grande salão foi a caminhada mais longa da vida de Catherine. A cada passo, ela podia sentir o peso de centenas de pares de olhos sobre ela. O ar crepitava com perguntas não ditas. Ela manteve sua queixo erguido, olhar fixo para frente, focando no bater rítmico dos calcanhares contra o chão polido. A mão de Dominic era uma presença quente e firme em suas costas, uma âncora silenciosa em o turbilhão de fofocas e especulações. Ela não olhou para Richard, ainda não. Ela negou-lhe esse poder. Em vez disso, ela permitiu que seu olhar percorresse o quarto, encontrando os olhos de pessoas que conhecia. Ela viu surpresa, confusão e os olhos de algumas mulheres que ela um dia considerou amigas, um lampejo de algo que parecia admiração. Todos eles a viram apagar lentamente a vida de Richard. Eles sussurraram sobre em almoços beneficentes e dias de spa. Esta noite eles estavam testemunhando sua ressurreição. Ao se aproximarem do mesa principal, o pequeno círculo de membros do conselho da Sterling Innovations e suas esposas ficaram em silêncio. Seus sorrisos congelados em seus rostos. Eles olharam de Richard para Catherine e vice-versa, seus expressões uma mistura de horror e curiosidade mórbida. Richard finalmente encontrou sua voz embargada e estrangulada. Catherine, o que diabos você está fazendo aqui? Ele se moveu para interceptá-los, seu corpo fisicamente bloqueando seu caminho para a mesa. Crystal permaneceu colada ao seu lado, ela rosto com uma máscara de fúria, o colar brilhante em seu pescoço de repente parecendo barato e espalhafatoso. Catherine parou, posicionando-se diretamente na frente do marido. Ela finalmente encontrou seus olhos, e a fúria fria em seu olhar o fez estremecer. Você deve estar enganado, Richard, disse ela, com a voz calma e clara, carregando facilmente no silêncio tenso. Meu convite, disse a gala da luz das estrelas. Este é o lugar certo, não é? Seus olhos se voltaram com desdém para Crystal, embora eu veja que você trouxe o entretenimento da noite. O insulto proferido com tanta precisão gélida aterrissou como um tapa. Crystal. Seu rosto ficou vermelho, manchado e furioso. Sou convidada dele, ela cuspiu. Tenho certeza de que você respondeu Catherine, nem se dando ao trabalho de olhar para ela novamente. A atenção estava toda voltada para Richard. Eu disse para você ficar em casa, Richard sibilou, tentando manter a voz baixa, mas a fúria a fazia tremer.
Eu te disse que você não estava bem o suficiente. Ah, mas nunca me senti melhor, disse Catherine, colocando a mão na barriga. Meu filho e eu decidimos que não podíamos perder a grande noite do pai dele. Queríamos estar aqui para te apoiar. Ela imbuiu a palavra apoio com uma ironia pesada e ameaçadora. Dominique Knight permaneceu em silêncio até então, uma presença imponente e observadora. Ele deu um pequeno passo à frente, sua sombra caindo sobre Richard. Ele não disse uma palavra a Richard. Ele simplesmente olhou para baixo. Para ele, uma rejeição silenciosa e desdenhosa que era mais insultuosa do que qualquer palavra. Discurso. Então ele se virou para os membros do conselho, boquiabertos. Cavalheiros, disse Dominique com uma voz suave e autoritária. A senhora Sterling estava se sentindo um pouco indisposta mais cedo, então lhe ofereci uma carona. Espero que tenha espaço para mais 2. À sua mesa. Não foi um pedido. Foi uma ordem. O presidente do conselho, um homem chamado Gerald Whitney, empalideceu e começou a gaguejar. Claro, Sr. Knight. Claro, uma honra. Richard sentiu o controle escorregar por entre os dedos como areia. Dominique Knight estava à mesa com a esposa. Sua obra-prima de cavaleiro estava se transformando em uma crucificação pública. Ele teve que retomar o controle. Esta é uma mesa privada, Dominique. Richard rosnou. Este é um assunto de família. Parece-me, respondeu Dominique, com a voz perigosamente suave, que você tornou isso um assunto público no momento em que entrou aqui com isso. Pessoa. Ele lançou à Krista um olhar de tão profundo desgosto que ela fisicamente recuou. Catherine é sua esposa e mãe do seu. O sangue sumiu do rosto de Richard. Seus olhos se arregalaram em puro e inalterado olhar. Terror. O nome íntimo e secreto do seu caso, da sua traição. Dito pelos lábios de sua esposa neste fórum público foi um golpe devastador. Foi um golpe direto abaixo da linha d'água. Ele entendeu imediatamente. Ela sabia. Ela sabia de tudo. Os mundos cuidadosamente compartimentados que ele havia construído tinham acabado de colidir e explodir. Ele olhou para ela sem palavras. Toda a fanfarronice, toda a arrogância evaporaram, deixando para trás um homem vazio em estado de choque. Dominique Knight viu seu abertura. Ele se voltou para Gerald Whitney, o presidente do conselho, e os 2 colunistas de negócios que ele havia convidado para sua mesa, que agora convenientemente se aproximava do drama que se desenrolava. Richard parece um pouco abalado. Dominique observou em tom de conversa, um predador brincando com sua presa. Ele colocou tudo em risco para este novo lançamento. Um admirável risco. Mas tenho ouvido alguns sussurros na rua, preocupações sobre integridade do produto. Se algo desse errado, se houvesse uma vulnerabilidade, por exemplo, as consequências seriam catastróficas para seus investidores, não é? Gerald Whitney começou a suar profusamente. A linguagem codificada era clara. Dominique Knight, o homem mais poderoso da sua indústria, questionou publicamente a viabilidade do produto principal de Richard bem na frente da imprensa e o tabuleiro. Richard finalmente gaguejou. Pronto, não há vulnerabilidades. O sistema é perfeito. É mesmo? Catherine perguntou suavemente, seu olhar inabalável. Porque me parece lembrar de uma conversa que tivemos sobre uma potencial porta dos fundos no algoritmo de autenticação primária. Espero que você tenha corrigido. Seria uma pena para tudo que você construiu para ser tão inseguro. Ela tinha acabado de confirmar. A esposa, a cofundadora, a mulher que havia escrito o código original estava fazendo backup. Os sussurros de Dominique. Não era mais um boato. Era uma ameaça interna. A grande entrada estava completa. Catherine não precisou gritar ou causar uma cena. Com apenas algumas palavras bem escolhidas, ela destruiu a credibilidade do marido, aterrorizou-o. Conselho e plantou uma semente de dúvida que se transformaria em uma floresta de dúvidas financeiras. Pânico. Ela havia roubado os holofotes dele, não por ser mais barulhenta, mas por ser mais inteligente. O locutor no palco, alheio ao drama de alto risco, escolheu exatamente isso. Momento de tocar no microfone.
Senhoras e senhores, por favor, sentem-se. É uma grande honra para mim apresentar o homem do momento, o CEO visionário da Sterling Innovations. Senhor Richard Sterling. Uma salva de palmas confusa ondulou pelo corredor. Richard ficou paralisado, um cervo nos faróis, o sangue rugindo em seus ouvidos. Seu grande momento havia chegado, mas seu reino estava já desmoronando ao seu redor. O discurso principal de Richard Sterling foi um desastre. O confiante, carismático, o visionário que o mundo esperava foi substituído por um homem gago e suado que parecia ter acabado de testemunhar sua próprio funeral. Ele se atrapalhou com suas anotações, repetindo-as, e seus olhos continuavam se lançando nervosamente em direção à mesa principal, onde Catherine se sentou com uma expressão de serena compostura, ocasionalmente murmurando algo para Dominic Knight que o faria concordar gravemente. Cada palavra que Richard falou sobre segurança, inovação e um futuro perfeito foi tornado sem sentido pela cena que se desenrolava diante do público. O poder na sala havia mudado tão palpavelmente que era quase uma força física. Não residia mais com o homem no palco. Sentava-se à mesa com sua esposa e seu rival. Os sussurros durante o discurso não eram mais sobre seu caso, mas sobre a estabilidade da sua empresa. Você ouviu o que Knight disse? Vulnerabilidade. E a esposa dele confirmou. Ela foi a programadora original dele. Sabe, meu fundo tem uma posição de 9 dígitos na Sterling Innovations. Preciso ligar para meu corretor. Agora. Quando Richard terminou seu discurso truncado para fraco e incerto. Aplausos. O estrago já estava feito. Vários investidores de alto perfil já estavam saindo da gala, com os rostos sombrios enquanto digitavam furiosamente em seus telefones. Richard cambaleou de volta para o mesa, com o rosto pálido. Crystal, que havia ficado de pé, sem jeito, perto da fonte de champanhe, correu para o lado dele. Richard, faça alguma coisa, ela sibilou. Estão todos olhando para nós. Ela está estragando tudo. Mas Richard mal a ouviu. Ele encarou Catherine, seu expressão um coquetel tóxico de ódio e medo. Você, ele fervia. Você fez isso para me arruinar. Catherine tomou um gole delicado de água. Não, Richard. Ela disse, com a voz fria e uniforme. Você fez isso consigo mesmo. Estou aqui apenas para certifique-se de que a verdade também tenha um holofote. Dominic Knight levantou uma placa. Que a parte deles naquela noite havia terminado. Catherine, acho que já vimos o suficiente. Vou pedir ao meu motorista para levá-lo para casa. Ele então olhou para Richard, seus olhos brilhando como lascas de gelo. Aproveite o que resta da sua noite, Sterling. Eu suspeito que você tenha um dia agitado pela frente amanhã. Com isso, ele e Catherine virou-se e foi embora, deixando uma cratera de caos em seu rastro. Sua saída foi tão poderosos quanto sua entrada. Eles não vieram para implorar ou lutar. Eles vieram entregar uma mensagem e, com a missão cumprida, simplesmente partiram. Assim que eles saíram, os 2 colunistas de negócios desceram sobre a mesa. Senhor Sterling, você pode comentar sobre as preocupações de segurança levantadas pelo Sr. Knight? É verdade que sua esposa, uma das fundadoras, alertou sobre uma falha fatal em sua nova inteligência artificial? Richard passou por eles, agarrou o braço de Crystal e arrastou-a em direção à saída. Sem comentários, gritou ele, seu compostura completamente destruída. A gala de sua coroação havia se tornado sua humilhação pública. Os flashes o seguiram. Fora, não capturando um CEO triunfante, mas um homem em pânico fugindo da cena de seu própria queda. A consequência foi imediata e brutal. A primeira negociação pré-mercado. Os indicadores dos mercados asiáticos mostraram que as ações da Sterling Innovation estavam em queda livre. Quando a Bolsa de Valores de Nova York, a bolsa abriu às 9h30, foi um banho de sangue. As ações despencaram mais de 40% na primeira hora, eliminando bilhões de dólares em capitalização de mercado. Às 9h35, a senhora Albright apresentou petição de divórcio, alegando infidelidade e fraude financeira. Simultaneamente, ela
Entrou com uma moção de emergência para congelar todos os bens conjuntos de Richard e Catherine, efetivamente cortando-lhe a fortuna que ele vinha usando para financiar seu negócio. Às 10 horas, a Sterling. O Conselho de Administração da Innovations recebeu uma oferta formal confidencial da Knight Empresas. A oferta era para adquirir uma participação controladora de 51% na empresa em uma fração do seu valor do dia anterior. A oferta foi acompanhada de um dossiê discreto, mas detalhado, compilado pela equipe de Dominique e apresentando as evidências de Catherine. Ele expôs o desfalque de Richard em conjunto. Contas e forneceu um relatório técnico preliminar sobre a vulnerabilidade de backdoor no novo sistema de inteligência artificial. A mensagem era clara. Seu CEO é uma fraude e seu principal produto é comprometido. Suas ações estão em queda livre. Nós somos sua. Richard olhou fixamente para o documento, boquiaberto. Minha demissão? Isso é minha empresa. Vocês não podem fazer isso. Nós podemos e estamos fazendo isso. Outro membro do conselho disse, friamente. Você expôs esta empresa a consequências financeiras e de reputação catastróficas. Risco. Você mentiu para nós sobre a integridade da inteligência artificial e se tornou um pesadelo nas relações. O conselho realizou uma votação de emergência. Estamos aceitando, senhor. Oferta da Knight. É a única maneira de estabilizar as ações e salvar a empresa do colapso total. O jogo de poder estava completo. Tinha sido executado com a precisão rápida e implacável de um ataque militar. O interior de Catherine. Conhecimento combinado com o poder corporativo de Dominique criou uma força imparável. Richard estava tão focado na traição pessoal que ele havia falhado completamente em ver o checkmate profissional até que fosse tarde demais. Tarde. Ele havia sido superado em todas as manobras. Mais tarde naquele dia, um carro quebrado e Richard, derrotado, voltou para a cobertura da Quinta Avenida e encontrou as fechaduras trocadas. Um guarda de segurança estoico entregou ele uma caixa contendo alguns pertences pessoais e um aviso legal informando que ele foi impedido de entrar no local enquanto aguardava o acordo de divórcio. Ele tentou para ligar para a Crystal. O telefone dela caiu direto na caixa postal. Ele verificou as redes sociais dela. O feed dela estava cheio de fotos dele e seus presentes foram apagadas. Havia uma nova postagem, uma foto dela no aeroporto com a legenda, partindo para novas aventuras. Tão importante para elimine pessoas tóxicas da sua vida. Autocuidado, novos começos. Ela abandonou o navio que afundava sem pensar duas vezes. O colar da Trindade provavelmente já estava em uma loja de penhores. Richard Sterling, o visionário bilionário, o homem do momento, ficou sem nada. Ele ficou sozinho na calçada da Quinta Avenida, um pária em um terno Tom Ford. Olhando para casa, ele não podia mais entrar em seu império. E sua vida completamente e irrevogavelmente destruída. 6 meses depois, Catherine Davenport estava em seu escritório de canto na Knight Enterprises, observando a primeira neve de poeira de inverno no horizonte. Ela não era mais Catherine Sterling, a esposa do bilionário. Ela era a diretora da nova divisão de desenvolvimento ético de inteligência artificial, um título conquistado por pura genialidade. Num canto tranquilo, seu filho Daniel dormia pacificamente em seu berço, símbolo de seu novo começo. O último semestre foi um turbilhão de metódicos. Reconstrução. Sua divisão já estava causando impacto, transformando a própria vulnerabilidade de Richard. Tinha ignorado em um protocolo de segurança revolucionário. Ela havia transformado arma usada contra ela em um escudo para o mundo. O divórcio tinha sido rápido e final. Diante de provas irrefutáveis de sua fraude, Richard ficou com conto de advertência desgraçado. Suas tentativas de lançar uma nova empresa falharam espetacularmente, pois nenhum investidor tocou. Ele. Crystal Vance desapareceu com a mesma rapidez, suas redes sociais mostrando uma nova vida em Dubai, sempre em busca da próxima fortuna. Uma batida suave na porta trouxe Dominique Knight para a sala segurando 2 xícaras de café. A parceria deles havia se estabelecido em uma de profunda respeito mútuo.
Vi as notícias sobre a empresa de Richard, disse ele gentilmente, entregando-lhe uma xícara para ela. Ele construiu seu império sobre uma base de mentiras. Estava sempre indo desabar. Catherine assentiu, olhando para o filho adormecido. Algumas pessoas nunca aprendem que a confiança, uma vez quebrada, não pode ser comprada de volta. Ela se virou para Dominique, sua expressão sincero. Obrigado por tudo, por acreditar em mim. Ele encontrou o olhar dela, seus próprios olhos, cheio de admiração. Catherine, eu não te salvei. Eu apenas abriu a porta. Você foi quem teve a coragem de atravessá-la, de construir tudo isso. Ela sorriu, um sorriso genuíno e radiante que chegou aos seus olhos. Ela olhou do rosto tranquilo de Daniel para o corpo esparramado. Cidade fora de uma cidade que antes era sua prisão e agora era seu reino. O futuro não estava escrito, mas pela primeira vez em muito tempo, ela sabia com certeza absoluta de que era ela quem segurava a caneta. Então, qual é a verdadeira? O que você pode tirar da incrível história de Catherine? É um lembrete severo de que, no mundo dos ultra-ricos, o amor e os negócios podem se tornar um campo de batalha brutal. E uma imagem pública é uma arma que pode ser usada contra você em um piscar de olhos. Catherine não se vingou apenas. Ela executou uma ação impecável. Golpe corporativo e pessoal. Ela provou que o maior poder não é dinheiro ou fama, mas inteligência, estratégia e coragem para reivindicar a sua própria narrativa. Ela transformou sua ferida mais profunda em sua maior vitória, lembrando a todos nós que a pessoa que você subestima é muitas vezes aquela que você mais deve temer. Você acha que Richard recebeu o que merecia? O que você teria feito no lugar de Catherine? Conte-nos o que você achou. Os comentários abaixo. Se você ficou na ponta da cadeira durante toda essa saga, não deixe de curtir. Compartilhe esta história com alguém que ama uma história de vingança épica. E, por favor, inscreva-se em nosso canal para mais dramas da vida real que são mais selvagens do que qualquer outro filme. Clique no sininho de notificação para não perder nenhuma atualização. Alguns homens acreditam ser os arquitetos do seu próprio universo. Emory Whitlock foi um deles. Sentado no restaurante mais exclusivo de Nova York com mulher com metade da sua idade e um PC Philippe no pulso que custou mais do que uma casa. Ele se sentia invencível. Ele tinha tudo: o império da tecnologia, a namorada troféu, o respeito de seu colegas. Ele havia trocado sua antiga vida por uma melhor, e sua ex-esposa Charlotte foi apenas um capítulo esquecido, uma nota de rodapé em sua ascensão meteórica. Mas o que acontece quando o passado não reaparece, mas entra vestindo um vestido personalizado que irradia uma confiança que ele nunca viu, e no braço do único homem que Emory nunca poderia melhor. Esta noite não era apenas um jantar. Era um acerto de contas. E a conta custaria caro. Muito mais do que dinheiro. A cidade de Nova York brilhava sob uma vasta galáxia de estrelas capturadas. Visto do 60º andar. Deste ponto de vista, dentro do interior sagrado e silencioso de Levaldor, o mundo parecia um conjunto de jogos meticulosamente elaborado, e Emory Whitlock era seu mestre indiscutível. O tilintar do cristal era uma sinfonia dedicada a ele. Sucesso. O murmúrio da conversa, um hino reverente ao poder reunido em este quarto. Cada detalhe era perfeito, selecionado para refletir sua própria imagem quando criança. Ele, impecável, poderoso e astronomicamente caro. Através do linho branco engomado, Tiffany Monroe exibia seu sorriso tão brilhante e impecável como o colar de diamantes que ele lhe deu de presente naquela tarde. Ela era o acessório perfeito para isso. Vida. Jovem, impossivelmente bela, com uma deliciosa ignorância do brutal. Mecânica do mundo que Emory achou revigorante e afirmativa. Ela viu o império, não os corpos enterrados em suas fundações. Não é simplesmente a divina Emory. Ela respirou. Seus olhos varrendo a sala opulenta. Vi na vogue que até mesmo o primeiro-ministro, o ministro da Espanha, não conseguiu uma reserva aqui na semana passada. Emory permitiu-se um pequeno sorriso de satisfação. Ele provavelmente não ligou para o número certo.
Pessoa. Ele tomou um gole lento do Chateau Margaux, um vintage que custou $4.000 a garrafa. O vinho foi um investimento, uma experiência, algo. Tiffany chamaria de gostoso, mas cujo verdadeiro valor ela não conseguia compreender. Assim como ele transformou sua empresa Nexus Innovations de uma startup de garagem em uma gigante global da tecnologia. Tinha superado e enganado todos os concorrentes. Ele era um tubarão num mundo de peixinhos. E ele tinha as cicatrizes e os bilhões para provar isso. Esta vida, este restaurante, esta mulher, eram os seus despojos de guerra. A guerra, que lhe custou o casamento. O pensamento de Charlotte surgiu espontaneamente. Fantasma em seu banquete. Ele o empurrou para baixo instantaneamente. Charlotte Reed, sua ex-esposa. Uma mulher que representava o quadro anterior de sua vida, sensata, tranquila, inteligente de uma forma que era mais acadêmica do que prática. Ela tinha sido lá na garagem soldando placas de circuito até seus dedos ficarem em carne viva. Ela acreditou nele quando ninguém mais o fez. Mas à medida que sua ambição crescia, ela tinha tornar-se uma âncora. Ela falou sobre ética, equilíbrio entre vida pessoal e profissional e sobre como gastar tempo juntos. Noções pitorescas e antiquadas que não tinham lugar na estratosfera em que ele estava determinado a alcançar. O divórcio tinha sido clínico. Foi essa a palavra que ele usou. Ele era generoso, é claro. Ele havia lhe dado a casa suburbana que um dia chamaram de lar. Uma carteira de ações, que garantiria que ela nunca mais tivesse que trabalhar, e uma quantia fixa. Acordo que seus advogados haviam considerado exorbitantemente justo. Ele tinha, em essência, pagou para que ela desaparecesse de sua vida e se transformasse em uma obscuridade confortável e normal. Ele a imaginava agora, provavelmente, administrando um clube do livro, talvez fazendo uma aula de cerâmica. Uma vida tranquila para uma vida tranquila. Mulher. Era para o melhor. Ela era uma mulher construída para o subúrbio, não para o 60º andar. Você ouviu o que eu disse? A voz de Tiffany, afiada com um toque de petulância, cortando seus pensamentos. Desculpe, querida. Perdido em pensamentos. Eu estava dizendo que a Candice comprou o novo Hermes Birkin em crocodilo. Estou simplesmente morrendo. Para começar, a cor taupe é de tirar o fôlego. Passaremos na loja amanhã. Ele disse as palavras automático, o custo irrelevante. Foi uma transação simples. Ele forneceu o luxo que ela forneceu, a adoração e a beleza. Um distante arranjo mais simples do que seu casamento jamais havia sido. Ele se recostou, girando o vinho tinto profundo em sua taça, o próprio. Imagem de contentamento. Ele havia superado o passado com sucesso. Ele melhorou sua vida de todas as maneiras possíveis. Charlotte era uma lembrança, uma necessidade. Sacrifício no altar de sua ambição. Ele examinou a sala, um rei observando sua corte. O prefeito estava em um canto, o magnata bancário em outro. Era reunião de águias, e ele estava empoleirado no mais alto de todos. Seus olhos vagavam de mesa em mesa, um gesto casual e proprietário. Olhar, e então pararam. O mundo parecia inclinar-se em seu eixo. O zumbido baixo do restaurante desapareceu em um rugido ensurdecedor em seus ouvidos. Sua respiração ficou presa. Sua garganta, e o vinho de $4.000 de repente ficou com gosto de cinza. Através da vasta sala de jantar, sentado em uma mesa de canto isolada com a melhor vista da cidade era Charlotte. Era ela, mas não era. O cabelo castanho claro de que ele se lembrava era desapareceu, substituído por um corte sofisticado com reflexos quentes em tom mel que emolduravam seu rosto. As blusas sensatas e as saias práticas desapareceram, substituídas por um vestido azul meia-noite simples, mas devastadoramente elegante, que se agarrava a ela. Uma maneira que falava de confiança silenciosa, não de sedução aberta. Ela não estava usando muitas joias, apenas um par de brincos de diamante discretos que refletiam a luz. Enquanto ela ria. E foi o riso que realmente o surpreendeu. Não foi uma risada educada e reservada, da qual ele se lembrava. Era uma risada genuína, com a cabeça jogada para trás,
cheia de alegria e leveza, que não via nela há mais de uma década. Então ele viu o homem com quem ela estava. Não era um contador de meia-idade sem graça com quem ela se contentou. O homem sentado à sua frente. Dela, sua atenção inteiramente dela, era Vincent Bowman. O Vincent Bowman, CEO da Bowman Holdings, um titã da indústria cuja fortuna familiar era gerações de idade. Um homem cuja empresa Nexus Innovations estava tentando parceiro por um ano. Um homem com quem o próprio Emory não conseguiu uma reunião. Em 3 ocasiões distintas. Vincent Bowman, uma lenda no mundo da globalização. Finanças, estava inclinado para frente, atento a cada palavra de Charlotte, um olhar de pureza. Admiração genuína em seu rosto. E enquanto Emory observava, congelado em um estado de descrença suspensa, Vincent estendeu a mão sobre a mesa e gentilmente a pegou. Mão. O Pac Philippe no pulso de Emory de repente pareceu um peso de chumbo. Mecanismo intrincado, uma maravilha da engenharia suíça, parecia zombar do caótico. Falha de seu próprio relógio interno. O tempo havia parado. Ele olhou para o seu mente, lutando para processar a cena, para encaixar esse quadro impossível no narrativa organizada e organizada que ele havia construído para sua vida. Charlotte, a mulher que ele havia descartado como uma relíquia de sua passado, não estava em uma aula de cerâmica. Ela estava aqui em Levaldor procurando mais vibrante e viva do que ele jamais a vira. E ela estava de mãos dadas com Vincent Bowman. Emory, você está bem? Parece que você viu um fantasma. Tiffany disse sua voz, uma intrusão brusca em seu pandemônio silencioso. Ela seguiu o olhar dele pela sala. Nossa! Esse vestido é lindo. Quem é? Isso? Emory não respondeu. Um nó frio de algo desconhecido e profundamente. Algo desagradável apertava seu estômago. Não era apenas ciúme. Era uma profunda sensação de deslocamento. Como se uma lei fundamental do seu universo tivesse acabado de ser provada falsa. Ele era alguém que acendeu. Era ela quem deveria ter desaparecido. O roteiro foi escrito por ele. Isso não estava no roteiro. Ele tentou encontrar falhas. Seu vestido era elegante, sim, mas talvez simples demais. Seu cabelo era chique. Mas será que estava se esforçando demais e as críticas morreram antes que pudessem se formar? Ela parecia radiante. Havia uma serenidade nela, um autocontrole inteiramente novo. A Charlotte, ele conhecia. Era frequentemente carregada de uma ansiedade silenciosa, um subproduto de viver com um homem cuja a ambição era um trem desgovernado. Esta mulher estava perfeitamente imóvel, perfeitamente centrada. Mesmo enquanto ela ria com um dos homens mais poderosos do país. Você conhecê-la? Tiffany pressionou um brilho de insegurança em seus olhos. Ela é bonita. Para alguém mais velho. Ela é minha ex-esposa. Emory conseguiu dizer as palavras, sentindo-se estranho e metálico em sua boca. As sobrancelhas perfeitamente esculpidas de Tiffany se ergueram. Essa é Charlotte, aquela que você disse, aquela que mora em Nova Jersey. Presumi que ela ainda morasse. Ele murmurou os olhos ainda fixos no casal. Ele observou um sommelier, um homem que tinha. Aproximou-se da mesa de Emory com um ar de reverência quase divina, praticamente. Curvou-se diante de Vincent e Charlotte. Vincent gesticulou para que ele servisse mais vinho, sem tirar os olhos de Charlotte. Eles estavam em seu próprio mundo, uma bolha de intimidade e partilhavam diversão que parecia impenetrável. Do que eles estavam falando? O que poderia? Sua quieta e estudiosa Charlotte possivelmente teria que dizer que cativaria tanto um homem como Vincent Bowman. A mente de Emory percorreu um holodex de condescendência. Possibilidades. Ela estava lhe contando sobre seu jardim, seus romances favoritos? Ele estava simplesmente dormindo, entregando-se a um novo interesse romântico incomumente simples? Não era essa a expressão no rosto de Bowman. Não era indulgência. Era respeito. Um garçom chegou com seus aperitivos. Uma delicada torre de foie gras grelhada para ele. Um prato brilhante de ostras para Tiffany. A visão da comida virou seu estômago. Você não vai comer? Tiffany perguntou delicadamente,
tomando um gole. Uma das ostras. É divina. Não está com fome? Sua voz estava entrecortada. Ele pegou o telefone, com o polegar pairando sobre os contatos. Ele poderia ligar para seu investigador particular. Ele poderia ter uma dossiê completo sobre a vida de Charlotte em 1 hora. Onde ela morava, quem ela via, o que ela fez. Mas algo o impediu. Parecia desesperado. E Emory Whitlock nunca esteve desesperado. Em vez disso, ele tentou jogar legal para retomar o controle da situação, pelo menos dentro de sua própria mente. Ele era Emory Whitlock. Ele era a manchete. Ela era uma nota de rodapé. Isso foi um acaso, uma anomalia estatística, um golpe de sorte. Encontro. Talvez ela tivesse ganhado um leilão de caridade, um jantar com o CEO. Sim, deve ser isso. Era a única explicação que fazia sentido, a única. Um que mantinha seu mundo devidamente alinhado. Ele tomou um grande gole de vinho. O líquido caro não fez nada para acalmar o fogo em seu intestino. Ele tentou. Para voltar sua atenção para Tiffany, que agora estava tirando uma selfie com suas ostras. O flash, uma explosão estridente de luz no restaurante escuro. A iluminação aqui é tudo, ela murmurou, digitando no celular e adicionando filtros. Candice vai ficar com tanta inveja. Normalmente, sua vaidade a divertia. Ele fazia parte do pacote. Mas esta noite, parecia irritante, insípido. Ele olhou de Tiffany, fazendo beicinho para a tela do telefone, para Charlotte, que agora estava envolvida em uma intensa e silenciosa conversa com Vincent, sua expressão inteligente e focada. Ah! A comparação foi um choque repentino e violento, como mergulhar em água gelada. Para-o! A primeira vez que ele viu Tiffany não como uma atualização vibrante, mas como uma pálida caricatura unidimensional. Ele observou Charlotte gesticular com as mãos, explicando algo com uma animação que ele não via há anos. Vincent ouviu, assentiu e então respondeu com sua própria expressão de profunda concentração. Não era um encontro. Era um encontro de mentes. O nó frio em seu estômago apertou em um punho de pura raiva não adulterada. Raiva dela por estar aqui. Raiva de Bowman por estar com ela, mas principalmente uma sensação aterrorizante. Raiva desconhecida de si mesmo pela percepção assustadora e crescente de que ele pode ter cometido o maior erro de cálculo de toda a sua vida. Ele tinha que saber. Ele não podia simplesmente sentar e assistir. A incerteza era um veneno se infiltrando suas veias. Ele teve que reafirmar sua posição, lembrar a ela e a si mesmo do ordem natural das coisas. Ele empurrou a cadeira para trás, as pernas raspando suavemente contra o chão polido. O que você está fazendo? Tiffany perguntou, erguendo os olhos do telefone, seu rosto uma máscara de confusão. Vou dizer olá, disse Emory, sua voz um rosnado baixo. É apenas educado. Andar sobre o tapete felpudo da porta lituana era como cruzar um abismo. Cada passo era um esforço deliberado e calculado para projetar uma aura de confiança casual que ele não estava nem perto de sentir. Os olhares dos outros clientes. Seguiu, reconhecendo o rosto familiar das capas de revistas e dos noticiários. Ele era alguém. Ele tinha que. Lembre-se de que ele era Emory Whitlock. À medida que ele se aproximava, fragmentos de sua a conversa se voltou para ele. Trechos que não faziam sentido. O beta. Os resultados dos testes foram fenomenais. Um aumento de 30% na eficiência do processamento. Patch de firmware. Eficiência de processamento de firmware. Esses não eram tópicos para um clube do livro. Ele chegou à mesa deles no momento em que a onda de risos diminuía. Charlotte olhou para cima e seus olhos encontraram os dele. Por uma fração de segundo, um lampejo da antiga Charlotte surgiu surpresa, uma sugestão de vulnerabilidade, mas desapareceu tão rapidamente quanto surgiu, substituída por uma calma. Voltou sua atenção para o homem ao lado dela, estendendo a mão. Vincent, bom, para te ver. Acho que não fomos apresentados formalmente. Emory Whitlock. Vincent Bowman levantou-se suavemente. Ele era mais alto do que Emory havia percebido, com um ar calmo e autoritário.
Presença que não precisava se anunciar. Ele apertou a mão de Emory com firmeza. Sr. Whitlock, é claro, conheço seu trabalho na Nexus. É um prazer. As palavras eram educados, mas seus olhos eram frios e analíticos. Não faziam diferença. Estou tentando marcar uma reunião com sua equipe há meses, disse Emory, tentando um tom de camaradagem descontraído. Não percebi que tudo o que eu precisava fazer era pedir para minha ex-mulher falar bem de mim. Ele quis dizer isso como uma brincadeira, uma provocação sutil. Colocar Charlotte de volta em seu lugar, como uma intermediária, uma conexão com ele, não uma. Destino em si mesma. Mas a piada caiu com um baque no ar silencioso. Entre eles. Charlotte não se mexeu. Ela simplesmente tomou um gole de água, com uma expressão indecifrável. Era Vincent, que respondeu, sua voz suave como seda. Charlotte não precisa fazer uma boa palavra para qualquer um. Seu trabalho fala por si, e diz muito. O sorriso forçado de Emory vacilou. Seu trabalho. Ele olhou para Charlotte, uma curiosidade genuína e condescendente em seus olhos. Isso é maravilhoso. Você começou. Aquele pequeno negócio de catering de que você sempre falava? Ele se lembrou dessas conversas tarde. À noite, nos primeiros anos, quando seus próprios sonhos eram apenas esboços em um guardanapo. Ela tinha paixão por assar um flair para a organização. Ela sonhava em abrir uma pequena empresa de catering de alto padrão. Ele a chamou de fofa. Charlotte colocou seu copo para baixo com um clique silencioso. Não, Emory. Eu não comecei um serviço de buffet. Negócios. Antes que ele pudesse responder, Vincent gesticulou para a cadeira vazia em sua mesa. Por favor, não deixe que a deixemos em pé, embora eu imagine que seu companheiro esteja esperando por você. Ele disse, com perfeita educação, mas a mensagem era clara. Você é uma interrupção. Emory ignorou a rejeição implícita. Ele permaneceu de pé, um homem desajeitado e ameaçador. Presença. Então, que trabalho é esse que diz muito? A última vez que ouvi falar, você estava gostando. Sua aposentadoria. A frase saiu misturada com o mesmo tom condescendente que ele usou durante o processo de divórcio. A lembrança disso. O dia o atingiu com uma clareza repentina. Eles estavam em um escritório de advocacia estéril. O ar estava carregado de ressentimento silencioso. Ele tinha acabado de assinar os papéis finais, transferindo as ações, transferindo a liquidação. Isso é mais do que suficiente para você estar confortável para o resto da sua vida. Lotte, ele disse, usando o antigo apelido, como uma arma. Você não terá que se preocupar com nada. Você pode viajar, assumir uma hobby, apenas aproveite. Ele estava dando a ela um ouro de paraquedas de uma vida que ela não estava mais preparada para lidar. Ele era o visionário, o construtor. Ela tinha sido sua companheira, mas seu papel era completo. Ele via o acordo não como um bem compartilhado, a que ela tinha direito, mas como um generoso pacote de indenização por uma vida mais longa, mas funcionário redundante. Ele se lembrou do olhar em seus olhos que, não era tristeza, não exatamente. Era um fogo estranho e silencioso que ele não tinha visto antes. Não se preocupe comigo, Emory, ela disse, com a voz desprovida de qualquer emoção. Não será apenas confortável. Eu ficarei bem. Ele havia descartado isso como bravata, a última. Suspiro de uma mulher orgulhosa tentando salvar alguma dignidade. Ele até sentiu uma pontada de pena dela. O que ela faria consigo mesma sem ele como filho? O que seria o centro de sua órbita? Agora olhando para ela no brilho quente de Levalda abriu a porta, e aquela pena se transformou em um mal-estar repugnante. Ele estava tão errado. A aposentadoria não me convinha, disse Charlotte simplesmente, com um olhar direto e inabalável. Decidi voltar ao jogo. Emory riu brevemente e bruscamente. Latido de descrença. Charlotte, o jogo mudou desde que você estava soldando placas-mãe na nossa garagem. Esta é uma liga diferente. Sim, Vincent Bowman interrompeu sua voz, cortando. Através da condescendência de Emory como um bisturi. É uma liga diferente, que
É por isso que requer um tipo diferente de jogador, alguém com visão, alguém que podem ver falhas na arquitetura atual que os jogadores estabelecidos são arrogantes demais para notar. Cada palavra era um dardo perfeitamente direcionado, e todas atingiram o alvo. Emory sentiu. Uma onda de calor percorreu seu pescoço. Ele era um daqueles jogadores consagrados. Bowman estava falando sobre ele. Não tenho certeza se entendi, disse Emory, seu voz tensa. Charlotte olhou para Vincent, uma comunicação silenciosa se passando entre eles. Ele deu um leve aceno, quase imperceptível. Foi um gesto de deferência. Vincent. Bowman estava se submetendo a ela. Ela voltou seu olhar para Emory, e o sereno. A máscara caiu, revelando o aço por baixo. Você sabe o acordo que você estava tão. De quem você se orgulha, Emory? Aquele que você achou que me daria uma vida inteira de silêncio obscuro. Ela começou falando em voz baixa, mas com um peso incrível. Não comprei uma vila na Toscana. Não me dediquei à cerâmica. Ela se inclinou ligeiramente para frente. Pela primeira vez naquela noite, Emory sentiu um tremor genuíno. De medo. Usei isso como capital inicial. Fundei uma empresa. Chama-se Etal Red Logic. O nome não significava nada para ele. Era apenas uma palavra estranha e arcaica. Lógica Etal Red. O que é isso? Algum tipo de empresa de consultoria. Um sorriso se espalhou lentamente no rosto de Charlotte, e foi a coisa mais assustadora que Emory já tinha visto. Não exatamente, ela disse. Nós projetamos e fabricar núcleos de processamento de inteligência artificial de próxima geração. Desenvolvemos um novo núcleo proprietário. Arquitetura. É mais rápido, mais eficiente e mais seguro do que qualquer coisa atualmente no mercado. Ela fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar, incluindo as da sua empresa Nexus. A Innovations vem construindo todo o seu império nos últimos 5 anos. O mundo se inclinou novamente com mais violência desta vez. Emory sentiu uma onda de vertigem tão intenso. Ele instintivamente agarrou o encosto da cadeira vazia para se firmar. O ruído ambiente do restaurante, o quarteto de cordas tocando suavemente ao fundo, o distante. Risos, tudo se transformou em um zumbido dissonante e sem sentido. Inteligência artificial. Núcleos de processamento, arquitetura proprietária, mais rápido do que qualquer coisa no mercado. As frases bateram em seu consciência como bolas de demolição. Isso não era um hobby. Isso não era uma pequena negócios. Esta era uma ameaça existencial direta. O mercado da Nexus Innovation. O domínio da empresa se baseava inteiramente na velocidade e eficiência de seus chips de processamento. Eles eram o padrão da indústria. Eles eram sua fonte de renda, sua joia da coroa. Isso não é possível. Ele gaguejou. As palavras ocas. Desistir. Fui eu quem criou o algoritmo base para o seu primeiro chip de sucesso enquanto você estava em rede. Memória muito enterrada e intencionalmente esquecida explodiu em sua mente. Uma tarde. Anos atrás, xícaras de café espalhadas pela mesa em seu pequeno apartamento. Ele estava em um beco sem saída, furioso, prestes a quebrar seu teclado. Charlotte, quieta aí. Pensativo, olhou por cima do ombro para a tela cheia de código. E se você redirecionar a fila de processamento paralelo por meio de um loop recursivo aqui? Ela sugeriu suavemente. Isso pode reduzir o latência. Ele inicialmente descartou a ideia, depois tentou por desespero. Deu certo. Foi o avanço que se tornou a base da primeira patente deles. Ele levou todo o crédito. Ele disse a si mesmo que era ideia dele, que ela tinha sido apenas uma caixa de ressonância. Nunca parou de aprender. Charlotte continuou sua voz, puxando do flashback desorientador. Depois do divórcio, eu tinha 2 coisas que não tinha há anos: tempo e dinheiro. Eu me matriculei em programas de pós-graduação no MIT Online. Primeiro, depois presencialmente. Reconectei-me com antigos colegas, mentes brilhantes que foram expulsas das grandes empresas de tecnologia por serem muito disruptivas. Pessoas que você chamaria de difíceis. Eu os chamei de minha equipe executiva. Ele sentiu. O sangue sumiu do seu rosto.
Ela não tinha usado apenas o dinheiro dele. Ela tinha usado o mesmo intelecto em que ele uma vez confiou e depois descartou. Ela tinha transformado isso em uma arma. A parte dela que ele havia considerado sem importância. Ele olhou dela para Vincent Bowman, e de repente toda a dinâmica se encaixou com uma clareza assustadora. Não era um encontro. Este não era um CEO orientando um corajoso fundador de startup. A maneira como Vincent olhou para ela era o olhar de um fazedor de reis que havia encontrado sua rainha. Ele não estava apenas um investidor. Ele era um verdadeiro crente. Emory tentou recuperar o equilíbrio para encontrar sua arrogância habitual. É um mercado difícil, Charlotte. Muitos tentaram nos desafiar. Todos falharam. Tentaram competir com você, Vincent. Bowman disse, falando pela primeira vez em vários minutos. Sua voz era calma, mas carregava o peso de autoridade absoluta. Eles tentaram construir uma versão melhor do que você já faz. A Etal Red Logic não está competindo com Nexus, Sr. Whitlock. Seu objetivo é torná-lo obsoleto. Obsoleto. A palavra pairava no ar. Uma sentença de morte. Agora, se me dão licença. Nós, disse Vincent, seu tom sinalizando a finalidade da conversa. Nós. Tenho algumas projeções para discutir. Ele pegou sua taça de vinho e a ergueu para Charlotte. Para a Tullied, disse ele, seu voz cheia de genuína admiração. Para Elred, ela respondeu, seus olhos encontrando dele por cima da borda do copo. Naquele único olhar compartilhado, Emory viu tudo. A parceria, o respeito mútuo, a visão compartilhada. Foi conexão muito mais profunda e poderosa do que qualquer outra que ele já teve com ela ou com ninguém. Eles eram parceiros, iguais. Ele foi dispensado. Uma irrelevância na mesa deles. Ele se virou e foi embora. Não com o passo confiante de um rei, mas com o passo arrastado de um homem que tinha acabado de ver seu próprio fantasma. Ele cambaleou de volta para sua mesa. Suas pernas estavam fracas. Instável. Tiffany estava olhando para ele, seu rosto bonito, uma mistura de impaciência e preocupação. O que foi aquilo? Você ficou lá para sempre. Minhas ostras estão ficando quente. Emory afundou na cadeira. Ele olhou para Tiffany, seu rosto perfeitamente maquiado. Seu vestido de grife, sua expressão insípida, e ele não sentiu nada. Ele olhou para o prato meio comido de foie gras, um símbolo de uma riqueza que de repente parecia frágil e sem sentido. Ele pensou que havia deixado Charlotte com uma generosa acordo. Ele pensou que estava comprando o silêncio dela. Agora ele percebeu o que tinha realmente feito. Ele não tinha dado a ela um paraquedas dourado. Ele tinha dado a ela o baú de guerra que ela precisava para destruí-lo. O resto do jantar foi um borrão. Emory moveu a comida no prato, os sabores ricos do confit de pato, virando para papelão na boca. A conversa de Tiffany sobre seus amigos, sobre compras, sobre uma viagem planejada para Center Bart's era um zumbido sem sentido, o zumbido de uma mosca em uma funerária. Sua mente era um turbilhão de pânico e descrença, repetindo a conversa a mesa de Charlotte em um loop, com o objetivo de torná-la obsoleta. Ele havia construído sua identidade na fundação da Nexus Innovations. Ele não era apenas um homem rico. Ele era um visionário, um gênio, o homem que revolucionou o processamento de dados. Tornar-se obsoleto não era apenas uma ameaça financeira. Era uma ameaça existencial. Se ele não fosse Emory Whitlock, CEO da Nexus, quem era ele? Assim que estavam na parte de trás do seu Maybach com o motorista, o silêncio do carro amplificando o barulho frenético em sua cabeça, ele pegou seu telefone. Seus dedos, geralmente tão surdos na tela sensível ao toque, pareciam desajeitados e grossos. O que você está fazendo? Tiffany perguntou, seu tom acusatório. Você não disse duas palavras para mim a noite toda. Você está completamente. Me envergonhou ir até lá. Estou ocupado. Ele retrucou, sem levantar os olhos a tela. Ele digitou o Etal Red Logic na barra de pesquisa. Os resultados foram esparso, o que era por si só assustador.
Esta não era uma startup de consumo chamativa, com forte presença nas redes sociais. Esta foi uma operação furtiva. Houve uma site corporativo minimalista. A página de destino era simples, apresentando apenas o nome da empresa e uma única mensagem enigmática. O slogan Repensar a Arquitetura. Ele navegou até a página sobre nós. Lá, sob o título Fundador e Diretor de Tecnologia, havia uma foto profissional de Charlotte. Era a mesma. Mulher do restaurante, confiante, equilibrada, com uma luz inteligente nos olhos que a câmera havia capturado. Perfeitamente. Sua biografia era concisa e brutal em sua eficiência. Mencionava seus primeiros trabalhos em microprocessamento, seus diplomas avançados do MIT em engenharia artificial, inteligência e computação quântica, e listou uma dúzia de patentes registradas dentro do últimos 18 meses. Patentes das quais ele nunca tinha ouvido falar. Patentes registradas sob seu nome de solteira. Nome: Charlotte Reed. Ele clicou na aba do Conselho de Administração. O primeiro nome listado estava Vincent Bowman, presidente. Os outros nomes eram de quem é quem na tecnologia. Lendas da realeza e do capital de risco. Pessoas que ele admirava, pessoas que ele havia tentado. E não conseguiu cortejar seu próprio conselho. Todos apostaram em Charlotte. Seu coração bateu forte em seu peito. Ele sentiu um suor frio brotar em sua testa. Ele continuou cavando, usando seu acesso privado aos terminais de notícias financeiras. Ele encontrou registros para sua rodada de financiamento da Série A. Os números o deixaram fisicamente doente. A Bowman Holdings não apenas liderou a rodada. Ela investiu uma quantia astronômica. O financiamento total. Perguntou, inclinando-se para olhar o telefone. Ela viu a foto da Charlotte. Você está falando sério? Procurando sua ex-mulher agora mesmo na minha frente? O que há de errado com você? Você não entende? Ele murmurou. Não é isso que você pensa. Ah, eu acho que entendo perfeitamente. Ela respondeu com a voz alterada, elevando-se. Você ainda está obcecado com ela. Eu sabia. Pelo jeito que você olhou para ela esta noite. Você vai me comprar um colar de $20.000 e por quê? Para assentar lá e babar pela mulher que você supostamente superou anos atrás. As palavras dela. Mal registrado. Ele estava folheando um artigo altamente técnico em um periódico de nicho do setor que tinha acabado de apareceu em sua busca. O título era o Paradigma E, um salto quântico em processamento de rede neural. O artigo detalhou em jargão altamente técnico a base teórica para tal. A nova arquitetura de chip da Red Logic. Ela descreveu um sistema que não apenas melhorar os modelos existentes, mas mudou-os fundamentalmente usando uma abordagem híbrida que imitava os modelos orgânicos. Estruturas neurais. Foi brilhante. Foi elegante. E se funcionasse como descrito, faria seus chips Nexus parecerem ábacos. A autora do artigo foi a doutora Charlotte Reed. Ele se lembrava dela rabiscando equações tarde da noite em cadernos que ele havia descartado como rabiscos. Ele se lembrava dela falando animadamente sobre biomimética e vias neurais. Ideias que ele considerou irrealistas e comercialmente inviáveis. Ele tinha esmagou sua curiosidade intelectual sob o peso de seu próprio pragmatismo. Ele não tinha simplesmente ignorado suas ideias. Ele as havia desencorajado ativamente, e ela tinha. Pegou-os e construiu uma bomba silenciosa bem debaixo do seu trono. Responda-me, Emory. Tiffany gritou, sua voz irritando seus nervos em frangalhos. É isso que é. Você está com ciúmes porque ela está com aquele velho. Velho. Emery riu, um som amargo e quebrado. Aquele velho é Vincent Bowman. Ele poderia me comprar e vender 10 vezes e não perceber. Taxa de transação. E ele não está apenas com ela. Ele está apoiando-a. Ela é minha concorrente. Tiffany olhou para ele, sua raiva momentaneamente substituída por confusão. Ela é sua concorrente? O que ela está vendendo? Caçarolas? É uma empresa de buffet, certo?
a ignorância, a enorme lacuna entre o mundo de Tiffany e a realidade que estava caindo sobre ele de repente se tornou insuportável. A base do relacionamento deles, seu poder, sua riqueza, sua beleza, a adoração tinha sido uma transação simples e clara. Mas agora seu poder parecia ilusório. A riqueza estava ameaçada. E sua adoração baseada nesse poder parecia inútil. Saiam, disse ele, com a voz perigosamente baixa. O quê? Saiam do carro. Vocês estão louco? Estamos na unidade FDR. Você não pode simplesmente me expulsar daqui. Frank. Ele gritou para o motorista pelo interfone. Encoste agora. O motorista, um homem estoico que trabalhava para Emory há anos e nunca o ouvirá levantar a voz, olhou para trás. Espelho retrovisor, com os olhos arregalados. Ele manobrou habilmente o enorme carro até o ombro. Emory, você não pode estar falando sério, Tiffany gritou, com uma nota de medo real em a voz dela. Agora ele se virou para ela, e ela se encolheu ao ver o olhar dele. O charmoso e poderoso bilionário se foi. Em seu lugar estava um desesperado e encurralado animal. Esta noite foi sobre eu comemorar meu sucesso, e tudo o que você poderia falar sobre. Era uma bolsa. Enquanto isso, meu mundo inteiro estava pegando fogo, e você está preocupada que suas ostras esquentem. Você é uma distração que não posso mais me dar ao luxo de perder. Sai daqui. Lágrimas brotaram em seus olhos, borrando seu rímel perfeito. Mas todas as minhas coisas estão no seu apartamento. Eu os enviarei para você, disse ele friamente. Agora saia. Ele apertou um botão e a porta ao lado dela destrancou com um clique suave. Por um momento ela apenas olhou para ele, com a boca aberta. Então, com um soluço de raiva e humilhação, ela saiu do carro, ficando parada no acostamento sujo da rodovia com seu vestido de grife e saltos altos enquanto os carros passavam zunindo. Passado. Emory não olhou para trás. Dirija, ordenou ao motorista. Quando Maybach voltou a entrar no trânsito, deixando Tiffany como uma figura que desaparecia rapidamente no espelho retrovisor, Emory não sentiu satisfação. Não recuperou o controle. Ele havia perdido distração, mas a ameaça permaneceu. Ele olhou para o telefone em sua mão. O rosto sorridente e confiante de sua ex-esposa. Ele não tinha apenas perdido uma namorada, ele perdeu o rumo. A narrativa de sua vida, tão cuidadosamente elaborada, havia sido sequestrada. Ele não era mais o herói da sua própria história. Estava prestes a se tornar o vilão da dela. Os dias que se seguiram ao jantar em Levaldor foram uma demolição em câmera lenta. Emory vivia em um estado de paranoia hiperalerta. Ele vagava pelos corredores de sua própria empresa, a torre de vidro e aço brilhante da Nexus Innovations. Mas não parecia mais seu reino. Parecia uma exposição de museu, um monumento a dinastia prestes a ser extinta. Ele convocou uma reunião de emergência com seus principais engenheiros, os chamados gênios que ele pagava milhões por ano. Ele jogou o periódico técnico com o artigo de Charlotte na mesa polida da sala de reuniões. Ethel leu lógica, disse ele, com a voz tensa. O que sabemos? Olhares vazios. Alguns dos pesquisadores seniores se mexeram desconfortavelmente. Finalmente, um jovem e ambicioso engenheiro, um tal Ben, se manifestou. Ouvimos rumores, senhor. Rumores de uma nova arquitetura vinda de uma startup secreta. Nós o sinalizamos para a P&D há alguns meses. Mas o quê? Emory perguntou, com a voz perigosamente baixo. Mas os dados teóricos iniciais pareciam fantasiosos. Outro engenheiro sênior, um homem, chamado Peterson, que Emory havia recrutado de um concorrente, entrou na conversa. Ele desafiou modelos convencionais. Descartamos isso como uma postura acadêmica, não comercialmente viável. Emory sentiu uma onda de fúria incandescente. Não comercialmente viável. Exatamente. As mesmas palavras que ele usou para rejeitar as ideias de Charlotte todos aqueles anos atrás. Sua própria miopia e sua própria arrogância foram institucionalizadas. Tornou-se política da empresa. Você descartou isso, rugiu Emory, batendo
seu punho na mesa, fazendo os copos de água pularem. Você é pago para ser visionários, para antecipar o futuro, e em vez disso você ficou aqui engordando e complacente enquanto minha ex-esposa, estava construindo a arma que vai massacrar todos nós. A sala caiu em um silêncio atordoado e aterrorizado. A menção de sua ex-esposa foi uma quebra chocante do muro profissional que Emory sempre manteve. Ele passou a semana seguinte em luta frenética e desesperada. Ele encarregou seu departamento de P&D de uma única objetivo: replicar o trabalho de Charlotte. Ele investiu dezenas de milhões de dólares em o esforço, retirando engenheiros de outros projetos, exigindo que trabalhassem 24 horas por dia. Os resultados foram desastrosos. Em ruínas. A notícia de que ele abandonou Tiffany na estrada tinha, é claro, vazou para os tabloides. Ele foi retratado como um monstro sem coração, uma narrativa que seus rivais amplificaram alegremente. Sua imagem pública meticulosamente curada foi rachando. Ele não se importava. Tiffany era um fantasma, um sintoma da doença de seu arrogância. O verdadeiro problema era Charlotte. Ele começou a vê-la em todos os lugares, não literalmente, mas na arquitetura de sua própria vida. Ele caminhava pela escritório minimalista de plano aberto da Nexus, um projeto de escritório que ela havia esboçado em um guardanapo, certa vez argumentando que isso promoveria a colaboração, um design que ele implementou anos depois que ela se foi e levou o crédito por. Ele usaria um software cuja interface de usuário era baseada com base nos princípios de design intuitivo que ela havia defendido. Suas impressões digitais estavam em todo o seu sucesso, e ele nunca, nenhuma vez reconheceu isso. Uma noite, sem conseguir dormir, ele se viu no vasto closet de sua cobertura. Ele passou por fileiras de ternos sob medida e encontrou uma caixa empoeirada escondida nos fundos. Dentro havia relíquias de seu passado. Vida, fotos antigas, anuários da faculdade. Ele encontrou uma foto dele e de Charlotte, de sua formatura na universidade. Ele era magro, ansioso por fogo nos olhos. Ela estava ao lado dele, com o braço entrelaçado ao dele, olhando para ele com um olhar de fé e amor tão profundos que, fisicamente machucada ao ver, ela não estava olhando para a câmera. Ela estava olhando para ele como se ele fosse a única coisa no mundo. Ele se lembrou. Naquele dia, ele tinha acabado de ganhar um prestigioso prêmio de engenharia. Conseguimos, Lotte. Ele disse a ela, nós quando nos tornamos eu. Quando ele começou a acreditar no mito do homem que se fez sozinho, apagando suas contribuições da história até mesmo. Ele esqueceu que eles existiram? A resposta era clara. Aconteceu lentamente. Então, de repente, a cada sucesso, ele recebia uma fatia maior do crédito. A cada nova rodada de financiamento, ele a via menos como uma parceira e mais como uma cúmplice. Ele não tinha apenas divorciou-se de uma mulher. Ele tentou apagar um cofundador. Uma semana depois, o verdadeiro bomba. A Etallogic anunciou seu primeiro produto oficial, o Etal 1. Núcleo de processamento, disponível para integração em nível empresarial. Eles também anunciaram seu principal parceiro de lançamento, Bowman Automotive, a empresa de carros elétricos de luxo de Vincent Bowman. A imprensa. O comunicado afirmou que o chip Eldredon alimentaria todo o seu conjunto de direção autônoma, tornando-o mais sistema mais avançado e responsivo do mundo. A Nexus vinha cortejando agressivamente a Bowman Automotive há 2 anos. Desesperados para colocar seus chips nesse mesmo sistema. Teria sido sua entrada principal no mercado automotivo. Setor. Eles foram bloqueados em todos os momentos. Agora ele sabia o porquê. Vincent não estava apenas esperando por um chip melhor. Ele estava esperando pelo chip de Charlotte. A reação do mercado foi instantânea e brutal. As ações da Nexus Innovation despencaram 30% em um único dia. Bilhões de dólares. De seu patrimônio líquido, sua identidade. Seu placar evaporou no ar. O telefone tocou sem parar. Os membros do conselho exigiam respostas. Seus investidores estavam em pânico. Naquela noite,
Ele sentou-se sozinho em sua vasta cobertura vazia, as luzes brilhantes da cidade lá fora parecendo zombar dele. Ele serviu um copo de uísque, o líquido âmbar refletindo a luz. Ele não era mais o rei observando seu domínio do 60º andar. Ele era um homem em uma torre de vidro, observando a aproximação de uma onda gigante, sabendo que as fundações foram construídas na areia. Ele pensou que a pior coisa que poderia acontecer era perder participação de mercado. Ele estava errado. A pior coisa era o esmagamento. Percepção destruidora da alma de que a mulher que ele considerou indigna de seu o futuro era agora inegavelmente o arquiteto de sua queda. E ela não fez isso com malícia ou vingança, mas simplesmente por ser a pessoa brilhante que ele se recusou a ver. 3 meses depois, a poeira não tinha se estabeleceu. Ele havia se fundido em uma nova paisagem permanente. O nome Etalred. A lógica não era mais um sussurro no mundo da tecnologia. Era um rugido. Seu chip não foi apenas um sucesso. Foi uma mudança de paradigma. Grandes empresas de computação em nuvem, fazendas de servidores e laboratórios de pesquisa de inteligência artificial estavam se alinhando desesperados para integrar o núcleo Etalred 1 em seus sistemas. O Nexus estava sangrando clientes e as ações estavam em declínio constante e agonizante. Emory havia se tornado um recluso. Ele parou de ir ao escritório e de administrar seu império em ruínas a partir dos limites estéreis de sua cobertura. O conselho realizou uma reunião de emergência onde quase exigiu sua renúncia. Em vez disso, nomear um novo COO para cuidar das operações do dia a dia. Uma jogada educada. Ele era um rei de nome, apenas uma figura de proa em um navio que afundava. Ele havia perdido peso. Ternos caros pendiam de seu corpo. O fogo em seus olhos havia sido substituído por um olhar vazio e assombrado. Ele passava os dias assistindo ao noticiário financeiro, cada menção de Arthur Red, uma nova reviravolta na faca e suas noites olhando para o velho. Fotografias, tentando identificar o momento exato em que cometeu seu erro catastrófico. Uma tarde, o assistente o chamou. Senhor, há um pacote para você. Um mensageiro acabou de entregar. Não estou esperando nada, murmurou ele. É da Etalred Logic, senhor. Emory gelou. Traga-o. O pacote era uma caixa preta simples e elegante. Não havia nenhum bilhete. Lá dentro, aninhado em espuma personalizada, havia um único objeto. Era uma pastilha de silício com cerca de 20 centímetros de diâmetro, gravada com centenas de partículas idênticas. Microcircuitos incrivelmente complexos. Ele reconheceu imediatamente. Era um wafer de produção do chip Etalred 1. Ele o pegou, suas mãos tremendo ligeiramente. Era lindo, uma maravilha da engenhosidade humana. Ele podia ver o design revolucionário dos padrões, as vias anióicas, os densos aglomerados de processos de estilo neural. Era uma obra de arte. Era manifestação física do gênio de Charlotte. Abaixo dele havia um pequeno cartão de cor creme. Nele havia uma única carta escrita à mão. Frase: achei que você gostaria de ver o que construímos. Não foi assinado, mas não precisa ser. O I era uma adaga. Era a palavra que ele havia roubado de seu passado compartilhado, e ela agora usava para definir seu futuro independente. Não era exultação. Ele não era apenas um pretendente. Ele era um parceiro que tinha visto o valor dela desde o início, que não precisava que ela fosse pequeno, para que ele se sentisse grande. Emory olhou para a hóstia vermelha etal em sua mão. Então, de volta à cidade. Seu império estava desmoronando. Sua fortuna estava diminuída. Sua reputação estava em frangalhos. Ele perdeu tudo o que pensava ser importante. E naquele momento de perda absoluta, uma estranha e aterrorizante. E ainda assim o pensamento libertador surgiu. Ele passou 2 décadas construindo nexos. Inovações. Era o trabalho da sua vida. Agora estava falhando. Mas a tecnologia. Dentro dele, as ideias centrais sempre foram um esforço conjunto. Ele tinha uma escolha. Ele poderia lutar, agarrando-se aos destroços de seu orgulho, e cair em chamas, ou ele poderia finalmente reconhecer a verdade.
Ele caminhou até sua mesa, colocou a hóstia suavemente e abriu seu laptop. Ele começou a digitar, não para seus advogados ou seus conselho, mas um e-mail para a única pessoa que entenderia. Ele não sabia se ela iria ler, mas ele tinha que escrever. Era uma mensagem que ele deveria ter enviado há 20 anos. Começou com 3 palavras simples. Você estava certo. A história de Emory Whitlock é um poderoso lembrete de que o valor de uma pessoa nunca pode ser medido por dinheiro ou status. Ele pensou que tinha. Descartou algo simples, apenas para descobrir que havia jogado fora o próprio projeto para o futuro. Ele olhou para sua ex-esposa Charlotte e viu o passado, enquanto ela estava ocupada construindo um novo mundo que ele nem conseguia compreender. É uma história de arrogância, karma e o poder silencioso e imparável de uma pessoa brilhante. Mente finalmente recebeu a liberdade de voar. O que ele perdeu não foi apenas sua empresa ou sua fortuna. Ele perdeu a chance de fazer parte de algo verdadeiramente revolucionário. Tudo porque seu ego não deixava ver o gênio sentado bem ao seu lado. O que você acha que foi esse karma? Ou foi simplesmente o resultado inevitável de subestimar alguém tão profundamente? Deixe-nos saber o que você pensa no comentários abaixo. Se você se emocionou com esta história de ambição e consequência, clique em esse botão de curtir. Compartilhe esse vídeo com alguém que ama uma história de amor épico, vingança e, o mais importante, inscreva-se em nosso canal para mais dramas da vida real. Isso vai te deixar pensando. Obrigado por ouvir.